esta é a sua TV Senhor da Hora e eu represento o Jornal Audiência. Afinal, é uma parceria que procura descobrir, conhecer e informar. À conversa com, hoje, temos um elemento feminino. Aliás, um elemento que deveria, e é de enorme importância na sociedade dos nossos dias, mas que por vezes é esquecido. Nem esta questão das cotas veio animar, porque a conclusão a que chegamos é que as cotas se fizeram para, efetivamente, as mulheres não serem diminuídas, mas a verdade é que o que aconteceu com as cotas é que as mulheres, opinião de jornalista, cada vez ficaram mais diminuídas, porque afinal, aquelas que subiram ou que foram arranjadas não serviram e só prejudicaram. Hoje temos Lourdes Sousa, elemento preponderante da Comissão Política do PSD. PSD que foi o primeiro partido em Matosinhos a anunciar oficialmente uma candidatura. Uma candidatura para ganhar. Claro. Aliás, o nosso lema é para Matosinhos vencer. Portanto, nós acreditamos que desta vez o PSD vai conseguir eleger um Presidente da Câmara em Matosinhos. Como sabem, Matosinhos há 36 anos que tem uma Câmara Socialista, portanto é quase uma situação, direi até quase uma Cuba dentro de Portugal, portanto sempre com o mesmo regime. Nós achamos que isso não é bom para a democracia, portanto tem-se notado fenómenos de falta de transparência, até de nepotismo dentro da própria Câmara e da forma como a Câmara é gerida. Achamos que os matosinhenses merecem mais. E a nossa candidatura aparece agora, precisamente para os matosinhenses terem tempo de conhecer o nosso candidato, o Dr. Pedro Vinha, para conhecerem o nosso projeto, que é um projeto que já está a ser preparado há 3 anos, portanto, com a eleição nesta Comissão Política, da qual eu sou vice-presidente. Nós iniciamos um percurso com vista à eleição de um Presidente da Câmara do PSD, mas não por ser do PSD, por representar aquilo que os matosinhenses querem nesta altura. Muito bem. É muito importante essa afirmação de que é vice-presidente da Comissão Política do PSD, porque foi uma eleição ainda não sujeita a cotas, pelo que sei. Não. E isto das cotas é uma conversa que eu impus no introito desta conversa. Porquê? Porque a política veio criar realmente essa proporcionalidade, mas o que nós constatamos na maior parte dos municípios, na maior parte das freguesias, é que quem está exatamente a fazer esse número ou é a esposa do Presidente, ou é a secretária do Presidente, ou é a filha do Presidente, ou filha do vereador. É para fazer número. Quer dizer, onde é que está o mérito? Isso que está a referir, que o Ferreira Leite refere, é uma coisa que eu lamento, porque eu penso que o sistema das cotas, eu durante muitos anos, eu sou militante do partido há muitos anos mesmo, e durante muitos anos fui contra o sistema de cotas. A doutora Leonor Beleza defendia o sistema de cotas dentro do PSD, e eu na altura até cheguei a ter uma discussão com ela porque achava que realmente isso era uma forma de promover as mulheres, mas não por elas serem melhores nos lugares que ocupavam, mas apenas por serem mulheres. Mas, efetivamente, acabei por concordar que era preciso fazer alguma coisa, porque passaram-se mais de 30 anos depois do 25 de Abril e as mulheres continuam a estar subrepresentadas nos órgãos de soberania. Mas a verdade é que a política reflete a sociedade que temos. Se Ferreira Leite reparar também nas empresas cotadas e nas maiores empresas portuguesas, há muito poucas mulheres nas administrações de empresas. Eu pessoalmente fui sempre contra as cotas. Porquê? Porque eu na minha vida pessoal sempre lutei, não por ser mulher, lutei por ser como cidadã, sempre lutei pelas coisas em que acreditava. Fiz o meu curso de Direito, depois fiz um MBA em Gestão, estou na carreira bancária e eu nunca me senti discriminada na minha carreira por ser mulher. Mas provavelmente tive que lutar mais do que outros que talvez por serem homens tiveram uma carreira mais fácil, não sei. Agora, acho que o país já está numa fase de maturidade democrática em que esses fenómenos que refere não se deveriam passar. A nossa Comissão Política do PSD tem várias mulheres, eu sou vice-presidente, o outro vice-presidente é um homem, mas tem várias mulheres a participar, mas não foram escolhidas por serem mulheres, foram escolhidas porque são pessoas que se empenham num projeto político do PSD e porque também na sua vida pessoal e na sua vida de cidadania são pessoas com influência nas suas áreas de atuação. E eu penso que é assim que as pessoas devem ser escolhidas, quer mulheres, quer homens. E o que nós vemos também dentro das próprias estruturas dos órgãos de soberania, como as câmaras, aquilo que o Ferreira Leite referiu, no caso das mulheres, vê-se também no caso dos homens. Nós sabemos que muitas pessoas são escolhidas para assessores e para departamentos simplesmente porque são do partido A ou do partido B
e porque por trás delas não têm um currículo que demonstre capacidade de gerir. Nós também estamos contra esse tipo de coisas. Portanto, nós queremos uma gestão na Câmara de Matosinhos, uma gestão com pessoas que tenham demonstrado na sua vida pessoal e profissional currículo e mérito para estarem ao serviço dos cidadãos. Porque se elas não têm essas competências, não é? Não vai ser depois de estarem na Câmara Municipal que essas competências vão aparecer. Portanto, as pessoas primeiro têm, na nossa opinião, que demonstrar que têm essas competências. E a mulher no Conselho de Matosinhos terá, como em todos os municípios e em todas as comunidades, um papel importante a desenvolver, porque tem um tipo de sensibilidade diferente e que complementa a sensibilidade dos doutos políticos masculinos. Isso é a sua opinião ou é uma pergunta? Pergunta. Eu acho que há mulheres e mulheres, como já se viu, não é? Margaret Thatcher foi uma grande estadista e na altura foi chamada de Dama de Ferro, porque achavam que ela não tinha essa sensibilidade. Portanto, não gosto de fazer análises generalistas sobre as pessoas por serem do sexo feminino ou masculino. Eu acho é que o mundo é feito de homens e mulheres e, portanto, é natural que as mulheres estejam representadas de forma paritária. E esta mulher, Lourdes Sousa, está pronta para ir a combate ao lado do próximo Presidente de Câmara. Claro. Que é o doutor que, na nossa opinião, e vamos lutar para que seja o doutor Pedro Vinha. Portanto, nós estamos nesse combate, estamos com muito ânimo, até perante se ele a desafiar a integrar a lista concorrente à Câmara Municipal, vai aceitar. Eu penso que não é cedo para estarmos a falar de listas, não é? E, aliás, eu acho que as pessoas têm que estar... Ele já deve ter um núcleo duro, não é? Claro, um candidato não vale nada sozinho, não é? Portanto, como eu lhe disse, nós temos um projeto e uma equipa que só existe porque ele realmente também tem essa capacidade de liderança, não é? Como sabe, o PSD de Matosinhos foi sempre caracterizado por diversas lutas internas. Neste momento isso não acontece. Acho que é um projeto... Não acontece? Não, acho que é um projeto... Então desvaloriza as afirmações de alguém a quem Pedro da Vinha Costa fechou a porta, segundo a opinião dele, e que a TV Serdora entrevistou há menos de 8 dias, que neste momento está, força a expressão, disponível para receber convites do outro lado e que neste momento afirma convictamente ser um destacado militante do PSD. Mas que Pedro Vinha da Costa pôs na beira do prato e ele neste momento está a caminho do outro. Quer dizer que essas tréguas dentro do PSD de Matosinhos podem não passar de uma miragem. Quando eu digo que o partido está unido, unidade não quer dizer unanimismo, não é? E, portanto, tem que haver sempre opiniões mas vamos continuar a assistir a um PSD que é oposição e um PSD que é governo do município. Neste momento temos Guilherme Aguiar, etc., que não perdeu os direitos militantes e, portanto, continua a representar o PSD, ou a representar pelo menos enquanto militante, porque não sei porquê, foi um caso esquisito, em que a pessoa perdeu confiança do partido a nível conselho, mas não perdeu a partido a nível nacional, porque manteve-o como militante, e por outro lado está na oposição. Quer dizer, bicéfalo. Eu percebo que ponho essa questão, essa é uma questão difícil, é uma questão que tem que ser respondida. Quer dizer, o projeto que nós corporizamos, quando apareceu também como uma ruptura com determinada forma de estar. Portanto, nós não podemos, já aquele provérbio que diz não se pode estar com Deus e com o diabo, não é? Nós não podemos ser do PSD e depois, no dia das eleições, só porque casualmente nos é útil, esquecermos um projeto e aderirmos a outro, que foi o que se passou com José Guilherme Aguiar e, portanto, na altura, tomou uma decisão à revelia das estruturas do partido que tinham competência para tomar essas decisões. E o partido Parece que não. Parece que as decisões vieram a posteriori. O partido logo nessa altura deliberou que, portanto, não estávamos de acordo com que o PSD fosse a muleta do PS dentro da Câmara Municipal de Matosinhos e, portanto, retiramos a confiança política ao vereador Guilherme Aguiar, que entendeu continuar nesse percurso e, portanto, neste momento ele não representa o PSD. E, portanto, ele é um cidadão. Não representa o PSD, mas... Foi eleito vereador e, portanto, estará no exercício das suas funções. Mas, portanto, as posições dele não representam o partido. Aliás, eu acho que isso neste momento já não é... o que consta das últimas informações é que ele se encontra a caminho de Vila Nova de Gaia para ser candidato pelo PSD. Portanto, continua a representar o PSD, primeiro porque é militante. E depois porque até lhe estão a aliciar para outros lugares de relevo no partido. Não é do PSD de Matosinhos. Há uma diferença. Mas a verdade é que o PSD e Matosinhos têm uma tarefa difícil, que é de explicar aos eleitores como é que pode ser poder e pode ser oposição. E oposição feroz.
é uma situação complicada, porque, quer queira, quer não, o PSD está no poder de Matosinhos. Não, o PSD não está no poder de Os Matosinhos. militantes do PSD de Matosinhos estão no poder. Nem os militantes do PSD de Matosinhos. Ele não é militante do PSD de Matosinhos. É convidado pela Conselhia de Alta. Portanto, essa questão para nós está ultrapassada. Nós tomamos a decisão que tínhamos que tomar na altura. Foi uma decisão de ruptura. Foi preciso coragem para a tomar. Outros partidos não a tomaram. E, portanto, tomamos essa decisão e afastamos completamente desse percurso de. Mas não acha estranho que ao retirar confiança política a um dirigente não deveria levar a um processo disciplinar e uma expulsão do partido, eventualmente, já que contradiz a vontade do órgão político do Conselho? Essas questões são questões jurisdicionais que eu penso que neste fórum, provavelmente para os nossos espectadores, não terão muito interesse estar aqui a discutir regulamentos e disciplinares e tudo isso. Portanto, eu acho que o que é importante é que os matosinhenses percebam que com esta direção do PSD de Matosinhos, que tem estado no poder nos últimos 3 anos, e ainda agora fomos reeleitos este mês, portanto não houve listas de oposição, poderia ter existido, mas não houve, e portanto só mostra que as pessoas pensam que temos estado a fazer um bom trabalho, e nesse trabalho está incluído esse clarificar, esse separar de águas, não é? Portanto, tenho a certeza que é isso que os cidadãos pensam, os militantes, ou será que este governo que tem sido tão agreste para as pessoas, que as pessoas, que as pessoas estarão a colocar o PSD, aliás as sondagens últimas apontam para que o PSD estará nos piores resultados de sempre, que estarão a colocar demasiado de parte do PSD e por isso mesmo Pedro da Vinha Costa, a senhora e o PSD de Matosinhos vai ter muita dificuldade em conseguir passar a sua mensagem, porque neste momento ou a situação muda a nível nacional, o que não é credível, não é crente que isso aconteça, ou então vocês vão ser as vítimas da atual situação do país. Essa questão é muito relevante e é uma evidência, ainda bem que coloca, porque nós somos do PSD, mas acima de tudo somos portugueses, não é? Somos de Matosinhos e somos portugueses. E todos nós, cada um na sua vida pessoal, as suas famílias, toda a gente está a sentir esta crise, não é? Todos nós temos situações de desemprego nas famílias, todos nós temos situação de redução de rendimentos, mas também eu penso que as pessoas têm que perceber que isto não foi um tsunami que nos aconteceu, não foi uma obra divina. Portanto, isto está a acontecer agora porque nós tivemos um governo de José Sócrates, que neste momento está afastado do país e está a viver uma reforma dourada, enquanto que nós aqui é que temos que nos lidar com a situação da dívida brutal que temos e que as pessoas, penso que aí já perceberam, que este caminho da dívida também não nos conduziria a lado nenhum. Pode nos conduzir para fora da Comunidade Europeia para sermos uma nova, não sei, Albânia, uma coisa qualquer, porque eu pelo menos não consigo conceber Portugal agora fora da Comunidade Europeia. E se assim é, temos que cumprir com os nossos Permita-me uma pergunta. Portanto, por muito duro que seja, desculpe interromper, por muito duro que seja, eu acho que as pessoas entendem que é difícil este momento, e estamos a passar um momento difícil todos nós, mas que este momento não é culpa deste governo. Portanto, este governo pode estar a resolver as coisas de uma forma menos agradável e eu penso que quem está no governo também não gosta de ser castigador. Portanto, se estão a tomar estas medidas é porque as têm que tomar. De qualquer das formas, ainda falta cerca de um ano para as eleições. Eu sou uma pessoa que sou otimista. Acho que vamos passar momentos muito complicados, estamos a passá-los já. Mas espero que durante este próximo ano se comecem a ver sinais, e penso que esses sinais já estão aí, o facto de já existir, portanto, acesso aos mercados da dívida por parte de empresas portuguesas, portanto, quer dizer que o país está a ficar reabilitado em termos de acesso ao mercado de capitais e, portanto, o que é que acontece? Se nós não tivermos acesso a esse mercado, nós não conseguimos financiar as nossas empresas, não conseguimos pôr as empresas a produzir, não conseguimos gerar emprego. O facto emprego é que é um problema de todos os concelhos, mas de Matosinhos de uma forma muito especial, porque eu lembro-me do engenheiro José Sócrates ter prometido a criação de 12 mil novos postos de trabalho há poucos anos atrás, e o que aconteceu foi um agravamento para 17 mil desempregados, talvez, números há pouco tempo. Portanto, é um problema, e quais são as soluções que o PSD poderá encontrar para isso? Nós temos, ainda bem que o Ferreira Leite põe essa questão, nós temos no nosso grupo de trabalho do PSD, não são só os militantes que participam, nós temos uma área que é o Conselho Consultivo, onde convidamos pessoas do nosso Conselho e de outros Conselhos limítrofes, pessoas que possam trazer a sua experiência em diversas áreas, e temos feito grupos de trabalho, quer na área de turismo, quer na área do emprego,
quer na área da ação social. E o que nós achamos é que a Câmara não pode ser, claramente, não é, um empregador. Se calhar tem sido de uma forma errada, mas não pode ser a Câmara a criar esses empregos. Agora, a Câmara tem um papel muito importante em transformar Matosinhos numa cidade mais competitiva. E é isso que nós temos para dar em termos da nossa proposta política. Que nós achamos que Matosinhos é uma cidade que tem, graças a Deus que o tem, não é? Mas tem qualidades que poucas cidades em Portugal têm. Portanto, nós estamos junto ao aeroporto, um dos principais aeroportos do país. Temos o Porto de Leixões, que é os números demonstram que é um dos portos mais importantes do país. Neste momento, se não é o primeiro, em termos de volume de mercadorias, anda lá perto. Portanto, temos essas duas grandes estruturas. Temos uma coisa que é fundamental, que temos uma área de praias e de turismo brutal. Temos um passado enquanto referência gastronómica do norte do país, que, na minha opinião, está a ser desbaratado. E, portanto, nós temos que pegar nesses ativos que Matosinhos tem e nos matosinhenses, porque Matosinhos tem um ativo que são os matosinhenses, que são pessoas de trabalho e que têm demonstrado ao longo desses anos, e a Câmara tem que ser capaz de transformar Matosinhos numa cidade competitiva, não só em termos nacionais, como em termos internacionais. O que é que nós achamos que a Câmara tem que fazer e não tem feito? Tem que trabalhar juntamente com as câmaras limítrofes. Portanto, tem que haver aqui uma coordenação em termos metropolitanos. E nós não podemos continuar, como temos feito até aqui, a desprezar muitas das coisas que são feitas pelas câmaras ao lado. E em que Matosinhos podia participar e poderia ganhar também com isso. Portanto, quando se fala em criação de empregos, uma das áreas em que eu acho que nós não temos criado empregos como poderíamos é na área do turismo. Portanto, nós estamos a ver o Porto e Gaia a saírem, a darem aqui uma volta às próprias cidades com o fenómeno do turismo, com o fenómeno das low costs, do tráfego das low costs. A marca Porto é uma marca forte, portanto nós não podemos pensar que Matosinhos vai ter uma marca Matosinhos. Nós temos que pensar que no mercado internacional existe a marca Porto. Mas Matosinhos, como cidade limítrofe, tem um parque gastronómico em termos de restaurantes e em termos de praias que pode ser muito mais aproveitado do que tem sido. Só lhe vou dar um exemplo. Há uma série de eventos que têm lugar mesmo encostado a Matosinhos, como vocês conhecem. Temos ali aquela zona do Parque da Cidade, onde se tem verificado, por exemplo, só para lembrar, em junho passado houve lá um festival de música que trouxe milhares e milhares de turistas, e eu própria estive lá e assisti. A Câmara de Matosinhos não fez nada para aproveitar esse fluxo de turistas para os trazer aos restaurantes de Matosinhos. E era uma coisa bem simples de organizar. Portanto, só estou a dar exemplos de... Mas olha, eu tenho uma outra visão e vou confrontá-la com ela, sim, relativamente aos restaurantes. E antes de passar a bola ali para o Vasco de Carvalho, que é o seguinte: eu ganho o ordenado mínimo, ganho 500 e poucos euros por mês, mas ganho mesmo. Sou jornalista. Mas sei que a maioria dos cidadãos neste momento ganham realmente abaixo dos 400 euros. Que é isto que os políticos neste país não assumem. E eu deixei de ir aos restaurantes de Lessa da Palmeira e porque não tenho dinheiro para pagar a refeição. Porque eu posso pagar 5 euros, 6 euros por dose, não posso pagar 17, 18 e 20 euros. E a restauração de Matosinhos, salvo algumas exceções, está toda programada para 12, 15, 18, 20 euros. Daí que, obviamente, não tem clientes. Porque o turismo, os turistas, e esse evento que relatou, acontece uma vez por ano, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por ano. Poderá um município, mas não vi, porque tem um exemplo de Vila Nova de Gaia, onde tem a Marés Vivas com 100 mil pessoas que lá vão, e a Orla Marítima, que é espetacular, toda a gente elogia, e os bares da praia e restaurantes estão todos na falência. Todos na falência. Todos com a corda grande, todos. E eu digo isto porque tenho trabalho de local e passo lá. Portanto, se calhar, se o país não mudar, pode vir a política que vier para Matosinhos ou para Vila Nova de Gaia, para onde vier, que a restauração continuará a cair, porque não há dinheiro. Porque o Algarve também vive, como sabe, sim, mas se não houver portugueses no Algarve, os estrangeiros não sustentam o Algarve. Porque é o pobre português, o desgraçado português, que ainda vai ter que sustentar isso. E, portanto, por isso é que eu lhe digo que o trajeto que o PSD tem para Matosinhos provavelmente vai ser prejudicado por isto. Porque se o país não avançar, ou então vocês têm algo na cartola de algo de milagreiro, digamos assim, para resolver isso. Porque senão vocês podem ter as melhores intenções do mundo. Mas se o português, como eu, vou à carteira, não tenho os eurositos, não há restauração que valha, não há turismo que valha em Matosinhos. Não é da opinião.
Vamos lá ver. Nós temos que ver as coisas com perspectivas de que as coisas vão evoluir num sentido favorável, porque se nós vamos ser derrotistas, não é? Mas não acreditamos, sabe porquê? Porque o Ministro da Economia, sim, Álvaro, dizia-nos que, como é que era, antes de ser Ministro, antes de entrar para o Governo, uns e antes, e assim, como é possível um cidadão português viver com 1000 euros? E agora põe-nos todos a viver com 400. Quer dizer, se com 1000 não é possível, e realmente não é possível, com 1000 euros, como é que os cidadãos com 400 vão poder dar vida a Matosinhos? Os matosinhenses, os do Porto, os de Gaia, que estão todos, aliás, sabe, esta é a opinião generalizada, e tenho entrevistado aqui vários setores, sim, e as pessoas reconhecem, apesar de que as pessoas que cá vêm normalmente vivem num patamar um bocadinho acima da generalidade, mas reconhecem que efetivamente não é possível, porque agora, e até a ameaça de janeiro, com os IRS suplementares, não sei o quê, acha que mesmo assim o PSD Matosinhos e Matosinhos vai sobreviver? Como eu estava a dizer há bocado, eu penso que esse clima económico geral afeta toda a gente, como é evidente. Agora, quando eu lhe falo desse aspecto, era um dos aspectos para Matosinhos ser competitivo, em que nós vemos que realmente há produção de riqueza. Aliás, a balança comercial demonstra, o turismo é uma das formas que Portugal tem para equilibrar a balança comercial. E o que nós temos visto, isso que o Ferreira Leite diz, é verdade, as pessoas estão a passar uma má fase, e é verdade que nós não podemos pensar que são só os estrangeiros que vão sustentar a indústria da restauração. Mas quem vai ao Porto vê que muitos daqueles restaurantes do Porto e da Baixa do Porto, e Gaia há de ser a mesma coisa, são muito sustentados pelos turistas. E acontece que essas pessoas que vão agora a esses restaurantes eram as pessoas que iam aos restaurantes de Matosinhos. Quando falo em Matosinhos, falo Lessa, falo Lavra. Portanto, porque nós realmente temos uma cultura gastronómica muito diferente da do resto do país. E muito apostar no peixe fresco, peixe, portanto, cozinhado de uma forma muito, muito genuína. É isso que eu acho que Matosinhos tem. Tem qualidades de ser... Nós temos coisas muito genuínas, que é isso que os turistas também procuram, porque eles procuram coisas diferentes dos países deles, não é? Porque a comida francesa e esse tipo de coisas mais sofisticadas eles também têm no país deles. Portanto, agora, nós realmente temos que apostar, e aí falou bem, para uma determinada faixa. E, portanto, aí por isso é que a Câmara, quando tem um papel também de qualificar. E quando eu lhe digo que temos perdido espaço, é porque as pessoas agora muitas vezes optam por ir ao Porto jantar, porque realmente já não é só a comida que interessa. Portanto, tem existido apostas da Câmara Municipal, provavelmente com a melhor das intenções, e na minha opinião a ideia até é boa, aquela coisa do mar à mesa, mas o Ferreira Leite vir qual é o aspecto que aquilo dá, aqueles avançados junto àqueles restaurantes, aquilo não é um aspecto que me pareça que os tais... que se prevê 120 mil passageiros por ano que vão chegar ao terminal de cruzeiros de Leixões, não é aquele aspecto atraente que eles procuram, não é? Claro. Portanto, quando nós dizemos que o papel da Câmara é esse, também é o de qualificar e o de segmentar para uma determinada faixa. No turismo, também podemos falar da questão do comércio e da reabilitação do comércio, que é outra, na minha opinião, é outra área em que a política desta Câmara, e esta Câmara já tem 36 anos, porque no fundo são sempre as mesmas pessoas, vão mudando os protagonistas, mas eles estagiam uns com os outros e vão tomando lugar uns dos outros, e portanto por isso é que eu acho que também já não há ideias novas. Há uma série de projetos que têm vindo a ser anunciados consecutivamente são adiados, como é o caso do Museu da Arquitetura, como foi o caso do Polo de Serralves, que está completamente também abandonado, como é o caso da Real Vinícola. Portanto, todas as eleições são anunciados estes projetos, e todas as eleições nós percebemos que vão ser mais 4 anos em que vamos estar à espera desse projeto. O nosso papel, o papel do PSD, não é tanto de anunciar a tal política milagreira e mais uma grande obra, porque, como disse bem, a conjuntura não é essa. Não há dinheiro sequer para nós estarmos a anunciar essas coisas. Nós temos é que mostrar às pessoas que temos uma visão mais pragmática, mais próxima das pessoas e mais criativa. E também mais interligada com o resto da área metropolitana. O que as pessoas matosinhos querem saber, e isso eu não tenho dúvidas, porque eu, como cidadão, vou querer saber numas próximas eleições nacionais, é se aquilo que me está a dizer, independentemente do que vai encontrar no município de Matosinhos quando o PSD assumir, vai pôr em prática. Isto porquê? Porque temos o exemplo do governo do país, que dizia que os portugueses já estavam esmagados com impostos, e quando chegou ao governo, disse-nos: ei, afinal isto está pior do que aquilo que a gente pensava, afinal temos que aumentar mais impostos. Isso não vai acontecer em Matosinhos. O PSD sabe a situação que vai ter pela frente e pode garantir à população que podem votar confiantemente no PSD, porque independentemente do buraco que lá encontra, se houver, a vossa política não sofrerá. Será essa? Ou será que podemos temer um PSD nacional em Matosinhos?
Eu penso que também traçou aí um quadro demasiado, na minha opinião, demasiado duro para o Governo em termos de o que se passou e o que se está a passar a nível nacional e a nível internacional é demasiado grave para nós dizermos que as pessoas estão a tomar medidas que vão contra aquilo que anunciaram nos seus programas eleitorais. Em Matosinhos, nós efetivamente já anunciamos várias vezes que queremos uma auditoria às contas da Câmara, para saber precisamente qual é a situação. Isso é normal, todos. Qual é a situação Quando muda o poder... Mas isto que eu lhe estava a referir são políticas que nós achamos que não têm a ver com o volume de dinheiro que se vai injetar a partir da Câmara. Tem a ver com questões como a liderança e com o facto de nós temos que pôr os agentes que estão no terreno, os agentes económicos, portanto os agentes, no caso do turismo, os agentes da restauração, da hotelaria, do comércio. Portanto, a Câmara tem esse papel, tem que ter esse papel de organizador, não é? e de fomentar a economia local. Isso não tem a ver com as contas da Câmara, na minha opinião. Muito bem. Muito bem, doutora. Em primeiro lugar, tenho alguma satisfação de a ter aqui, na medida em que, como elemento feminino, é o primeiro. De uma série já longa. Vocês não têm a paridade a funcionar aqui. Não temos começar a funcionar. Não, as mulheres é que têm medo de cá vir, que é um bocado diferente. Não, vão começar a vir com certeza. Sabe que o PSD de Matosinhos tinha, por princípio, quer dizer, apresentava normalmente um candidato que ia buscar à última da hora para a Câmara. E normalmente isso não funciona, porque não havia já um trabalho feito, estar no terreno, acompanhar as coisas. Seria mais, aparecia em cima da hora, passava por cima de quem estava a trabalhar e às vezes a ligação não era a melhor. O doutor Vinha da Costa, efetivamente, apareceu há 4 anos e acho que ouve-se falar no PSD, porque normalmente passavam as eleições, era 4 anos, ouvia falar mais no PSD. Desta vez eu acho que o PSD tem condições para realmente poder disputar a vitória. Eu tenho por ideia que nas eleições autárquicas contam mais as pessoas do local, as pessoas que realmente conhecem os problemas do que o Partido Nacional, e isso são outras políticas. A política local, efetivamente, o PSD tem vindo a levantar problemas, a levantar questões que têm sido pendentes e que realmente, algumas de uma maneira mais correta, menos correta, mas tem sentido o PSD. E o Dr. Vinha da Costa disse-me que tinha a Comissão Política que era realmente em Matosinhos, a Conselhia, que era composta de gente capaz para poder agora aparecer com força. A doutora, até porque eu vejo, por um bocadinho que vi aqui, é realmente uma pessoa com capacidade e que o PSD realmente, desta vez, espero que vá disputar as eleições para ganhar. A doutora, além de mostrar bastante conhecimento de Matosinhos, também é bonita, também conta. Também conta para atrair a população e nós estamos quase a um ano de eleições e acho que a preocupação do Dr. Pedro Vinha da Costa é que realmente Matosinhos saiba que o PSD existe. Acha que realmente esse trabalho que tem vindo a ser feito é feito com o objetivo de conseguir realmente que a população sinta que está aqui, que a proposta que o PSD apresenta e o projeto que é sustentada por pessoas que conhecem bem os problemas e que vão mostrar, que, se forem para a Câmara, que vão realmente dar uma volta na Câmara, que vão conseguir fazer melhor? Meu caro, realmente essa questão é uma questão difícil. Nós tentamos dar o nosso projeto a conhecer e temos tentado fazê-lo. Agora, é evidente que nós não temos os meios de um partido que está no poder há 36 anos, não é? E que ciclicamente editam umas revistas da Câmara que só servem de publicidade e de lançamento da imagem do Presidente da Câmara. Normalmente as câmaras fazem todas isso, aproveitam. Mas a verdade é que isso acontece. Há uns mailings que são também casuisticamente enviados a todos os eleitores para dar nota muitas vezes das promessas que o Presidente da Câmara faz. Portanto, nós não temos esses meios. É uma luta desigual. É uma luta desigual. É evidente que atualmente também há meios que nós temos tentado utilizar, vamos começando a saber melhor utilizá-los, como as redes sociais, o Facebook, tudo isso, que são formas de chegar às pessoas de uma forma informal. A verdade é que nós temos neste momento uma crise também nos meios de comunicação social. Em Matosinhos, principalmente. O jornal, portanto, a rádio local também não existe. Acha que se podia ter feito alguma coisa na rádio local, ter
ter conseguido a Câmara intervido e segurar, porque no fundo também era uma voz da Câmara, porque à segunda-feira ouvia-se. Pois, o problema também depois é esse, é que às vezes os jornais locais e as rádios locais é muito difícil manterem-se independentes quando estão às vezes em certas dificuldades económicas para se aguentarem, não é? Pois. Portanto, e depois, quando as câmaras são dominadas consecutivamente durante dezenas de anos pela mesma força política, cria-se uma rede de interesses que depois os próprios meios de comunicação social são completamente abafados. Sim, claro. Portanto, nós Mas não também, temos também o esses meios. PSD teve muita culpa em Matosinhos nos últimos anos não ter trabalhado como deve ser, acho que... Eu sou acho militante que- do PSD há muitos anos e realmente tenho que concordar consigo no sentido em que todos nós somos responsáveis. Claro, Pronto, claro. somos responsáveis pelas coisas boas e pelas coisas más. Penso que... Parece que tinham medo de vir para Matosinhos perder com o Narciso. Penso que havia isso. Eu acho que em Portugal as pessoas arriscam pouco e também Sim. arriscam pouco na política. Normalmente há sempre aquela tendência de ir com os outros e, portanto, deixa lá estar aqueles porque e tal. E, portanto, o que tem acontecido em Matosinhos é que nas sucessivas eleições há sempre um processo de crise dentro do próprio partido em que depois o candidato, como disse bem, aparece à última da hora e as pessoas nem o conhecem bem. Nesta candidatura que nós agora corporizamos, eu acho que as coisas estão a ser feitas da forma como devem ser feitas. Portanto, nós primeiro reunimos uma série de pessoas dentro do partido, fora do partido, de todas as freguesias e que sentem em Matosinhos, que trabalham em Matosinhos e que muitos deles nascidos em Matosinhos, outros já lá estão há dezenas de anos. E essas pessoas é que nos têm trazido o feedback dos problemas que consideram importantes. Portanto, Todos aquilo que eu os estou a fazer há técnicos, bocado não todos- sou eu que digo. Claro, Portanto, claro, são claro. as pessoas que nos fazem chegar, os empresários, os trabalhadores, portanto, os cidadãos que nos dizem quais são as áreas que eles acham em que Matosinhos está a perder espaço para outros municípios da área metropolitana do Porto. Portanto, nós temos feito esse trabalho junto das pessoas. Agora, é evidente que quando estamos a falar de 144 mil eleitores, isto não é propriamente uma aldeia. Portanto, isto não é uma coisa que seja muito fácil chegar a toda a gente com meios rudimentares. Portanto, nós também lançamos a candidatura com esta antecedência para que as pessoas conheçam o candidato. Que haja e- tempo para chegar a todos, Exatamente, ou mais, e para maior haver número. feedback das pessoas, das propostas claro, que elas claro, querem claro, ver mais claro. detalhadas. Falou-me há bocado numa situação que tem sido transversal nas perguntas que temos apresentado aqui aos diversos entrevistados que têm passado por aqui e falámos no terminal do Porto Leixões. Aquilo que se diz é que normalmente vêm umas caminhonetes que pegam nos passageiros e levam-nos para a cidade do Porto e para Gaia. Aqui quando pusemos a questão ao Sr. Presidente da Câmara, não ouvimos assim uma vontade muito forte e acreditar que é possível também desviá-los para Matosinhos e trazerem a riqueza para Matosinhos, porque é muita gente, não é? É muita gente, só por vezes em cada navio vem 400 e tal, não passageiros, que pode ser mais que 1 milhar ou 2 milhares, mas como tripulação. Acha que há muito mais a fazer, com certeza, não é? Porque chega-se ali e não há nada que diga de Matosinhos, não há... Pois essa é que é a questão, é que vamos lá ver, todos nós viajamos uma vez ou outra na nossa vida e já fizemos Claro, turismo claro. e, portanto, nós também só vamos aos sítios que já foram divulgados de alguma forma, não é? Sim. E, portanto, esse trabalho tem que ser um trabalho que a Câmara tem que encarar como um trabalho prioritário. O trabalho de divulgar Matosinhos e de fazer com que E Matosinhos acho que seja aí não se está a investir o suficiente Não se para está a que investir. realmente Nitidamente não se está a investir, até porque esse trabalho já devia estar feito quando acontece a abertura do Terminal de Cruzeiros, esse trabalho já devia estar feito. Claro. Portanto, porque nós sabemos que são grandes redes internacionais que controlam, no fundo, o fluxo de turistas. A marca Porto é uma marca fortíssima. Claro. E já está estabelecido esse circuito das caves, portanto, da visita ao Douro, da visita dos principais sítios da cidade, e nós não podemos Mas nós competir devemos com isso. fazer Nós a temos que publicidade estar lá fora, não é? Exato, Nós nós temos devemos que ir- estar integrados nisso. Claro. E, portanto, nós temos que estar integrados, na nossa opinião, na opinião do PSD, tem que haver uma interligação entre as câmaras limítrofes da cidade do Porto. Portanto, Porto, Gaia, Matosinhos, portanto, isto tem que ser um circuito turístico só. E nós não podemos estar a fazer eventos a colidirem com outros que estão a ocorrer no mesmo momento. Por Claro, exemplo, mas estamos para a isso tem falar que em haver termos interação culturais, entre as claro. câmaras que não há, não é? Por exemplo, Matosinhos neste momento com o Porto Não há, quase, isso é diálogo evidente quase, que não há. é? Aliás, perdeu-se um grande investimento de reabilitação de toda a circunvalação porque nem sequer conseguiram chegar a acordo e entregar a tempo Mas um não acha projeto também que que era será apoiado. o Dr. Rui Lido também será uma pessoa
um bocado difícil, não será também isso? Não me parece que o Dr. Rui Rio seja uma pessoa difícil. Aliás, eu acho que ele tem granjeado simpatias Sim, no país todo. normalmente Portanto, aquilo teriam que ser os dois a entender-se. mas nestas coisas, quem está a perder somos nós, não é? Quem é que está a perder neste momento? Não somos nós? Quer dizer, nós estamos a ver que há eventos a serem organizados na cidade do Porto, agora lá vai acontecer outra vez o circuito da Boa Vista, aquele dos concertos que eu falava, a própria queima das fitas. Nós não podemos estar anualmente a dizer que a queima das fitas só traz distúrbios e barulho e tudo isso, quando também há ali consumidores. Muito bem, claro. Pronto, há ali consumidores. E fazem falta, porque só assim é que e esses consumidores que vão aos tais restaurantes também só querem, como são miúdos e são estudantes, também não querem pagar caro pelas refeições, mas também há restaurantes disponíveis e há restaurantes em Matosinhos a fazer refeições baratas. Claro, portanto, o que eu quero dizer é que assim, essas coisas dão trabalho. E eu penso que quem tem estado na Câmara ao longo destes 36 anos... E acha que o PSD já tem uma estrutura que possa, se tomasse a Câmara, que pudesse chegar a esses problemas e atacá-los? Já tem isso planeado e eu penso pensado? Que sim, eu penso que neste momento temos uma equipa de pessoas com experiência em diferentes áreas de atividade económica, portanto são pessoas com o seu currículo, que, ao contrário do que nós vemos, o que tem passado pela Câmara Municipal de Matosinhos nos últimos 36 anos, as pessoas formam-se dentro da Câmara, não é? Muito bem, cada vez que muda a Câmara, nós vemos aquelas figuras que, no fundo, eram chefes de gabinete deste e daquele a subirem a vereador e, portanto, há pessoas que, eu não tenho nada contra isso, mas há pessoas que, no fundo, o currículo deles é ser autarca. Quer dizer, é ser autarca no sentido de ser autarca do poder. Pouca imaginação e pouca portanto, criatividade. estão afastados da população. Muito bem. Na nossa opinião, isso é evidente que há Sim, um afastamento da população. É capaz de ter alguma razão. Esta eu, como medida... tenho que dizer isso, tenho que dizer também claro. que é realmente algum afastamento. Esta medida que foi lançada agora, que por acaso nós até achamos de alguma forma curioso, porque há 2 anos atrás nós defendemos, há mais de 2 anos atrás, defendemos a elaboração de um orçamento participativo, que é uma coisa que já existe em Lisboa e noutras cidades. Mas neste momento está a ser bem feito e Matosinhos pelo PS, acho que estão... Não está, o que é que eles estão a fazer um orçamento participativo. No fundo, aquilo é um inquérito à população que não vai servir para nada porque o orçamento vai ser aprovado. Os locais, as coisas estão a trabalhar. Mas isso só mostra que é agora, ao ano das eleições, que as pessoas querem dar a ideia de que estão próximos da população. Claro. Quando tiveram estes anos todos para o fazer. E, portanto, eu penso que esse afastamento da população, aliás, acho que até mesmo dentro da luta interna do PS, isso é evidente, porque senão não havia razões para ver estas lutas internas, não é? Claro. Se houvesse uma ligação forte com o eleitorado e com os matosinhenses, não se percebia porque é que, ao ano das eleições, há estas questões de quem é que vai ser candidato, quem é que não vai ser. Portanto, nós achamos que esse afastamento da população é evidente. E, portanto, o que falta realmente é perceber quais são os problemas que as pessoas querem ver resolvidos e ter vontade para resolver. Também não é só uma questão de dinheiro. Estar mais próximo das populações. Não há dúvidas que, como o Freire Leite disse, cada português neste momento tem muito pouco dinheiro disponível para ir a restaurantes. Mas se efetivamente conseguíssemos atrair o turismo, e conseguíssemos melhorar aquele Porto de Leixões, porque eu lembro-me quando era miúdo, que também meus pais tinham um negócio também em Matosinhos, aquilo que se dizia quando chegavam os embarcadiços, vinha dinheiro fresco e compravam os embarcadiços, eram as pessoas que vinham nos barcos, na Marinha Mercante, isso tudo, e vinha dinheiro fresco, que tudo aquilo fazia mexer aquela cidade. E agora nós vemos a Rua Brito Capelo que não há ninguém, nem nosso, nem de fora. Quer dizer, há realmente, potenciando aquele terminal, potenciando se calhar a parte da pesca, potenciando o próprio Porto, a questão do mar, para o PSD é uma preocupação. Para nós que aquela Rua Brito Capelo e outras ruas possam vir a florescer outra vez o comércio. Sim. Nós temos no nosso programa... Tem alguma coisa pensada? Nós tivemos agora uma sessão, não sei se eu conheço essa sessão e bastante interessante, pelo menos deu-se um pontapé de saída. Sim. Se falou-se, parece que há a Associação de Comerciantes não está muito ligada à Câmara também, não está muito, aquilo não interage. Quer dizer, não, pois o que acontece é que, como sempre, há umas medidas que são lançadas com grande alarde, não é? Portanto, a Câmara aqui há coisa de 2 anos, em 2010, anunciou que ia criar o Espaço Quadra, que iam existir 30 empresas a funcionar ali na zona de Brito Capelo. Alguma coisa está a ser feita. Quer dizer, mas aquilo é o que eu digo, portanto, lá está, é despejar dinheiro em cima dos problemas. Portanto, já foi aprovado um investimento fortíssimo naquela área, mas no fundo nós não achamos que esteja a ser feita a organização. E o que é que se pode fazer para esse dinheiro não ser gasto de uma maneira mais correta? Eu acho que nós temos que aquela zona tem que ser traga reabilitada. retorno.
Aquela zona toda tem que ser reabilitada, portanto nós não podemos ver o problema do comércio. Aquela situação do metro também não foi a mais correta, Do talvez. comércio, o comércio de Abril de Capelo, toda aquela zona da Baixa de Matosinhos, como aliás do centro de outras localidades em Matosinhos, sofreu, portanto, a questão da pressão das grandes superfícies, como é evidente. Matosinhos foi a primeira cidade do país a ter uma grande superfície, foi Matosinhos, pronto. E, portanto, a Câmara, que ao longo destes 37 anos tem sido gerida sempre pelas mesmas pessoas, nunca fez depois o outro lado, que era apoiar o comércio local no sentido de ele não desaparecer. Neste momento nós temos efetivamente um problema, porque muitas desse comércio local até já desapareceu. Mas nós, para termos comércio local, isto está estudado em várias cidades do mundo, também temos que ter habitantes a morar nessas zonas. E, portanto, a zona de Matosinhos, de Brito Capelo e essas ruas à volta também está com um problema, está a precisar de uma forte reabilitação. Há programas a nível europeu e há programas a nível nacional que servem para isso. Portanto, e a Câmara tem que apoiar. Não estão a ser aproveitados? Na nossa opinião, não estão a ser aproveitados. Portanto, nós vamos, durante este ano, apresentar várias propostas nesse sentido. Agora, nós achamos que essas coisas têm que envolver os gestores, portanto, os próprios comerciantes, têm que envolver os habitantes e temos que ter também em consideração os consumidores. Porque se nós não tivermos em consideração os consumidores, não vale a pena estarmos a fazer projetos, a imitar outras coisas que se passaram, por exemplo, na cidade do Porto e que correram bem, mas que aqui em Matosinhos não há massa crítica para elas correrem bem. Portanto, nós achamos que aí também está uma falha destes executivos. Portanto, toda essa área da economia tradicional de Matosinhos ligada ao comércio e ligada à restauração tem estado a ser abandonada. Sim, eu pego exatamente nessa dos habitantes porque achei interessante a falta de habitantes em Matosinhos, porque vamos ter a oportunidade de assistir dentro de um ano, se as coisas acontecerem alaranjadas, um PSD a governar Matosinhos e um PSD a governar o Porto. Luís Filipe Neves já afirmou que precisa de 50 mil habitantes para o centro da cidade do Porto. O que quer dizer que vai ser uma guerra fraticida de laranjas, entendendo partido, porque vão ter que começar a importar cidadãos de outros continentes ou de outros países para levar 50 mil para o Porto, alguns 20 ou 30 mil para Matosinhos. Gaia não vai querer perdê-los, Maia não vai querer perdê-los, portanto vão ter que ir buscar esses cidadãos não se sabe aonde. E isso vai ser interessante. Não se está a prever como é que vai conseguir nesta luta de interesse, e como já disse, a marca Porto é mais forte que a marca Matosinhos. Como é que Porto vai buscar 50 mil, Matosinhos vai buscar outros 1000? O melhor é que o PSD não ganhe as eleições. Eu percebo que esteja a ser irónico com isso. Como eu estava a falar das zonas, as zonas tradicionais históricas, porque há ali um fator histórico, que têm falta de habitantes, porque Matosinhos no seu conjunto não tem falta de habitantes, como sabe, tem sido um polo de atração de habitantes relativamente ao Porto. Agora o que nós vimos foi vai ser ameaçado, o Dr. Menezes vai retirá-los. Sim, o que nós vimos foi a surgirem grandes áreas, portanto, relacionadas também com a própria especulação imobiliária, surgiram áreas de forte densidade populacional, como é o caso de Matosinhos Sul, como é o caso de outras zonas em Lessa e no resto do concelho, e foi-se esquecendo um bocado o miolo antigo da cidade, não é? Isso também se passa em Lessa, na zona histórica de Lessa, que por acaso é onde eu moro. É triste ver casas umas casas recuperadas e outras ao lado completamente abandonadas, entregues aos ratos. E isso também é responsabilidade da Câmara, porque, como sabe, já há instrumentos legais para obrigar as pessoas a reabilitarem as suas habitações, porque também ser proprietário também é uma responsabilidade, não é? Por isso é que ultimamente têm aparecido anúncios de senhorios a quererem dar as casas aos caseiros, eles não as querem. Porque ninguém as quer. E o município, se calhar, também não as quer. Por isso é que eu digo, tem que haver um programa, isto não pode ser feito de uma forma... Até agora não tem sido feito, na nossa opinião, não tem sido feito. As coisas deixam-se andar, há umas casas, por acaso, graças a Deus, não tem existido incêndios, porque senão podíamos ter... Aconteceu um incêndio há coisa de 2 anos ali na zona perto de Brito Capelo, mas estas coisas é sempre uma ameaça que temos. Temos uma zona antiga das cidades completamente ao abandono. Quando nós dizemos recuperar habitantes, é que não vale a pena ter comércio aberto se nessa zona não existem habitantes, porque as pessoas não vão lá de propósito, não é? Mas tem que estar tudo ligado. Falar comércio a mais. Comércio a mais? Que as pessoas não vão lá, não é? A maioria, na Assembleia da República, e aliás do próprio partido da sua doutora, disseram que no país existem restaurantes a mais. Quando foi confrontado com o IVA para 23%, os restaurantes não se poderiam aguentar. E a opinião da maioria foi que existem restaurantes a mais, então matem-se os restaurantes. Não ouvi isso. Mas ouvi eu, e as televisões deram eco disso,
no Parlamento. E, aliás, foi até o líder do partido do PSD no Distrito do Porto que afirmou que provavelmente haverão restaurantes a mais. Provavelmente Matosinhos também terá um desses problemas, porque não tendo habitantes, como a doutora diz, não tendo neste momento uma aposta firme no turismo, ou não consegue completar o turismo necessário, se calhar a qualidade dos restaurantes em Matosinhos está a decair. Provavelmente é preciso fechar restaurantes em Matosinhos. Pergunto eu. Eu penso que a questão não se pode pôr nesses termos, porque todas as unidades que nós temos são unidades que dão emprego às pessoas. Portanto, quando começamos a conversa, os três, não é? Estávamos a falar do emprego. E eu acho que nós temos que voltar back to the basics. Portanto, nós em Matosinhos, o que é que fazemos bem? O que é que temos feito bem ao longo destas centenas de anos? E não há dúvidas que a pesca, e há bocado ia falar do mar, o mar e a pesca tem sido outra área que tem sido completamente esquecida. E, aliás, o nosso partido, o Dr. Pedro Vinha, tem feito várias reuniões com os pescadores. Nós temos que recuperar esses valores que nós no fundo, fomos desprezando, porque fomos desprezando esses valores. Nós, em Matosinhos, tínhamos uma pesca fortíssima e no fundo, as pessoas foram-se afastando dessas atividades, foram caminhando para a terceirização. Isso é um caminho, se calhar, que não tem retorno, como é evidente, é uma coisa que tem a ver com o desenvolvimento da sociedade ocidental e da própria comunidade europeia, mas há aqui um equilíbrio. E quando nós queremos dizer que há que olhar para essas atividades, é porque nós achamos que essas atividades criam valor. Portanto, quando me perguntam, é preciso fechar restaurantes? Eu acho que não. Eu acho que é preciso atrair os consumidores para isso, porque esses consumidores existem, só que eles têm estado neste momento a serem atraídos por outras cidades limítrofes. E acha que essas cidades vão parar para que Matosinhos possa entrar? Por isso é que nós não podemos estar parados. É isso que nós queremos dizer. Nós achamos que a Câmara tem estado parada a assistir mas não me parece que vou-lhe fazer uma pergunta. Nos últimos dias, há dois candidatos no terreno fortes do PSD neste momento, Pedro da Vinha Costa em Matosinhos e Luís Filipe Menezes no Porto. Luís Filipe Menezes já anunciou uma série de medidas para o Porto e o Governo já veio atrás a dizer que as apoia. Em Matosinhos o Governo ainda não veio. Será que a presença de Luís Filipe Menezes no Porto será uma menos-valia para Matosinhos? Que Matosinhos não vai resistir à atração popular de Luís Filipe Menezes? Eu não vejo a política, nem vejo estas coisas como uma fulanização e uma pessoalização. Não é? Mas sabe que é. Não, para mim não é. Portanto, acho que só é para quem quer encarar as coisas assim. É evidente que o senhor é jornalista e os jornalistas gostam sempre de destacar estes aspectos picantes da política, não é? Mas é verdade. Mas o facto de haver uma pessoa com uma personalidade forte e com um certo carisma também não podemos encarar isso como uma ameaça ao nosso próprio crescimento, não é? Eu penso que será bom para a região norte, quanto mais presidentes de Câmara, e penso que o Dr. Garrido também foi e é, que ainda não acabou o mandato dele, uma personalidade forte e carismática, se calhar testado por muitos, mas também é, na minha opinião... Considerado um mau Presidente da Câmara por Luís Filipe Menezes? Considerado um bom Presidente da Câmara por outros, e portanto onde eu quero chegar é que é bom nós termos pessoas com personalidade forte e que façam atrair para a Zona Norte investimentos, porque eu acho que ganhamos todos com isso, não é? Porque eu não posso estar a dizer que Matosinhos vai ganhar com o facto do Presidente da Câmara de Faro ser um bom... Isso é que não vai ganhar de certeza, não é? Agora, se a Câmara do Porto, se a marca Porto continuar a crescer, eu penso que ganhamos todos com isso, acho que é evidente. Nós estamos aqui junto ao Porto de Leixões, junto ao aeroporto. Temos é que ser inteligentes e captar para cá, para nós também, essa afluência. Não põe a hipótese de pequena Barcelona que Luís Filipe Menezes vai levar para o Porto vir a englobar Matosinhos, Gaia e Porto, numa grande cidade? Esses projetos não os conheço para estar a discuti-los, eu só vou falar Mas outra tem uma coisa. opinião. Eu tenho uma opinião relativamente à posição de Matosinhos relativamente ao Porto. E eu penso, mutatis mutandis e tendo em consideração que há fatores históricos que tornam as coisas bastante diferentes. Matosinhos podia estar para o Porto, por exemplo, como Cascais está para Lisboa. Percebem onde eu quero chegar? Apesar de um complemento. Se Gaia deixar. Porque nós temos aqui uma área, por exemplo, em termos de praia, que o Porto não tem. E Gaia também não tem. E temos aqui um fenómeno, que é o fenómeno do surf, por exemplo, que é outra coisa que tem sido completamente, na minha opinião, pouco aproveitado. Pouco aproveitado. E, portanto, que são evidências para toda a gente, menos pelos vistos para as pessoas que exercem funções na Câmara Municipal de Matosinhos. Portanto, acho que há muitas riquezas ainda para explorar. Falou ao longo desta entrevista na necessidade de interação dos municípios do Distrito do Porto, ou da área metropolitana do Porto. Uma das coisas que Guilherme Pinto tem acusado veementemente é que a área metropolitana do Porto, ou a Junta Metropolitana do Porto, não existe.
E quando existe é para estragar o que já está feito, porque não tem ação concreta sobre as situações. Com a vitória de Pedro da Vinha da Costa, Pedro da Vinha Costa, e não Vinha da Costa, senão ele puxa-nos as orelhas, como já puxou aí, vamos lá corrigir o nome, Pedro da Vinha Costa, com a sua eleição, a Junta Metropolitana do Porto vai funcionar e aquelas medidas que disse que é preciso interação estarão mais facilitadas com Pedro da Vinha Costa na presidência da Câmara de Matosinhos e, obviamente, com assento na Junta Metropolitana. Eu estou confiante que sim, porque o Dr. Pedro Vinha é uma pessoa com uma grande experiência política e isso também é importante, não é? Porque uma experiência política até a nível nacional. Isso é importante quando uma pessoa tem um passado com algum prestígio e um passado também de e é um homem de convicções. convicções. O que ressalta dele, não sei se tem razão ou não. Nem me compete a mim julgar. Eu penso que sim. Agora, que toda a gente nota que é de convicções, para o bem ou para o mal, isso aí os cidadãos decidem, eu não estou aqui para opinar, mas é um homem de convicções. Sim, mas é uma pessoa de convicções e é uma pessoa, na minha opinião, com grandes qualidades de liderança. E isso também é importante quando se está a referir a questão da ligação entre municípios, porque nós temos que, para funcionarmos bem em equipa, também é disso que estamos a falar, porque no fundo uma grande equipa formada pelos municípios da área metropolitana do Porto, nós não podemos ter medo dos outros, não é? Portanto, quando nós somos líderes e temos competências e temos capacidade, não temos medo dos outros, é fácil fazer Mas equipa. Pedro da Vinha Costa é apenas um homem de convicções ou é um perigoso radical? Não, acho que não é um perigoso radical. Penso que isso aí está fora de hipótese. Para perguntar. Isto porquê? Porque Acho até engraçado essa pergunta. eu explico porquê, Porquê? e depois vai-me responder. Tudo o que foi feito em Matosinhos, ou quase tudo, foi mau. A doutora disse aqui também... Não, ninguém diz isso. Calma, eu vejo os cartazes mesmo à frente da Câmara, Mas etc. as coisas estão mal. Pronto. Então. E nós notamos que tudo o que é feito pelo Executivo Camarário é mal feito. A doutora aqui mesmo já o disse isso. Com outras palavras, também o disse. Isso não é ser radical, ou seja, tudo o que os outros fazem é mal feito porque não é feito por nós. Ou Matosinhos pode viver bem sem uma parte e viver só com uma parte. Não vamos confundir as coisas, porque eu não sou sectária, o Dr. Pedro Vinha não é sectário, nós não somos sectários, portanto essa questão de fazer só uma parte, uma parte da população, isso é completamente contra aquilo que nós defendemos. Outra coisa é dizer que certas políticas que foram desenvolvidas e que essas políticas que estão denunciadas nos cartazes estão erradas hoje e daqui a 20 anos, quando as pessoas se pegarem vão perceber que estavam erradas e, aliás, algumas delas, como foi o caso da questão da compra dos estádios, o Tribunal de Contas deu-nos razão, portanto, não sei se é isso que se refere, mas, portanto, são coisas que é evidente para toda a gente, menos para aquelas pessoas que defendiam aquelas políticas que estavam erradas. E, portanto, mas o facto de se ter feito muita coisa errada, e na minha opinião nem é mais o que se fez errado, é também a falta de atenção a áreas que, na nossa opinião, são fundamentais para tornar Matosinhos competitivos. É isso que nós temos denunciado. É preciso fazer mais. Portanto, o doutor Pedro da Vinha Costa é um bom radical. É um homem de convicções para o bem de Matosinhos. Não, é um homem para mudar, isso é. Para mudar. O homem da mudança. Eu acho que sim. Ninguém precisa ter medo dele. Não, eu acho que as pessoas não têm de ter medo Os matosinhenses podem acreditar nele. Podem acreditar nele e no projeto dele, que é o nosso projeto, porque... Muito bem. As portas estão escancaradas para o PSD, em Matosinhos. Há quem diga que se desta não ganhar, podem fechar a sede. Prevê-se, no horizonte, 3 candidaturas da mesma franja partidária. Guilherme Pinto, António Parada e Narciso Miranda. Aliás, Narciso Miranda não deixará de perder a oportunidade de que o PS se divida mais uma vez para ver como grande hipótese no horizonte ser ele o próximo Presidente da Câmara. As sondagens publicadas subrepticiamente ao gosto de cada um, porque há sondagens quase para todos os gostos, mas a verdade é que em todas as sondagens que apareceram até agora, Pedro da Vinha Costa é o último classificado. Uns dão a vitória a Guilherme Pinto, quando as sondagens são encomendadas por um setor. Outras dão a vitória a António Parada, mas as mais neutras dão a vitória a Narciso Miranda. O que é que isto significa?
Ou poderá significar? Que não foram ainda convincentes na vossa mensagem? Eu essas sondagens desconheço completamente essas sondagens. Mas elas são públicas. Agora, relativamente ao facto de haver várias candidaturas dentro do mesmo espectro partidário, que é o caso do PS, eu acho que isso só torna ainda mais evidente para o eleitorado, para os matosinhenses, o facto de que realmente este governo de 36 anos está no limite. Portanto, chegou a uma decadência tal que já dentro do próprio partido as pessoas não acreditam no projeto. Porque se acreditassem no projeto, então era evidente que tinham que apoiar o Presidente da Câmara. Mas já antes houve uma ruptura e o Presidente da Câmara continuou a ganhar. Isto é um culminar, são 36 anos que vai para o 37º de governação sempre dentro do mesmo partido. Estamos quase numa situação de partido único em que as pessoas discutem entre si lugares, que eu acho que é isso que está em causa. Portanto, nós não estamos aqui para discutir lugares, nós estamos a discutir um projeto, que é o nosso, por antítese a grupos que discutem lugares. E, portanto, eu acho que isso começa a tornar-se evidente para as pessoas que o que Ferreira Leite acabou de falar, dessa questão de se vizinharem várias potenciais candidaturas dentro do próprio Uma não é PS. potencial, uma já é real, que é António Parada, já aprovado pelos órgãos competentes. E depois, jantares de vagas de fundo, cada um faz o seu jantar de vagas de fundo, quer dizer, as pessoas, lá está, a tal maturidade da democracia também serve para isso, para as pessoas começarem a perceber e a distinguir o trigo de joio. Quem anda aqui porque, no fundo, quer prolongar as mordomias associadas, cada vez são menores, mas continuam a existir, associadas à gestão do poder autárquico, não é? E a escolha depois dos parceiros dessas autarquias e tudo isso. Portanto, no fundo, pessoas que se movimentam por lugares dos outros que têm um projeto para a cidade, que é o nosso caso. Mas com esta divisão, só pode acontecer uma vitória de Pedro da Vinha Costa. Ou então o outro lado que eu já disse. Porque a partir daí, se não conseguirem vencer com esta divisão, tudo o que disseram não fazia sentido, ou não faz sentido. Mas eu penso que nós conseguiríamos vencer com divisão sem divisão. Exatamente. Eu acho que aqui há várias. Já conheço 3 ou 4 sondagens. E uma delas, por acaso, dá ao Dr. Pedro Vinha da Costa, numa situação de aparecer em 4, a ganhar. Numa delas, cada um tem as suas sondagens. Se calhar se tivéssemos aqui uma na mesa, ele ganhava claramente. Talvez. Não Eu- sei, mas eu ia o pela importante, abstenção. e de uma forma assim, séria, realmente para Matosinhos precisa de algo mais. Qualquer um dos candidatos terá que trabalhar muito mais para dar as respostas ao que Matosinhos está a precisar que se faça. E uma das áreas que realmente me preocupa também é do desporto. Também estou ligado à modalidade desportiva. A doutora acha que terem a forma como o Dr. Pedro Vinha da Costa atacou o problema dos estádios, esquecendo-se que depois por trás daquilo há clubes. Quer dizer, podia haver um negócio, se calhar o negócio até era interessante, fala-se que esse negócio até era sustentável, que não era um negócio muito pesado para a Câmara, e que no fundo que ia resolver o problema a 2 clubes que são de capital importância para Matosinhos. O PSD a doutora acha que foi justo a forma como atacaram o problema e que deram trunfos talvez ao Tribunal de Contas e a outros para chumbar isso. Eu penso que vamos lá ver cada coisa no seu. No fundo, os clubes estão a passar um mau bocado e se calhar por causa disso. Eu própria sou sócia do Leicester Futebol Clube. Não vou aos jogos porque já não vou há muito tempo. Mas, portanto, eu quero chegar com isto é que nós estamos de alma e coração com as pessoas que gostam de desporto, não é? Exatamente. E que praticam desporto. Depois há o gostar de desporto, há o seu sócio, depois há o praticar o desporto. Muitas vezes os clubes profissionais, depois a única coisa que não fazem é pôr as pessoas a praticar desporto. Isto já é a minha visão pessoal, já não tem nada a ver com o polícia. E eu penso que mesmo em Matosinhos era preciso fazer muito mais para pôr as pessoas a praticar desporto. Acho que aí a Câmara também tem falhado. E o que é que se pode fazer? Temos que dinamizar os jovens. Muito mal, mas temos que dinamizar os jovens e. Já temos a Matosinhos Sport, mas eu acho que é funcionar bem, bem. Acho que é preciso fazer muito mais. Acho que é preciso fazer muito mais. Aliás, está demonstrado que a questão da obesidade e todos esses problemas de saúde estão associados à falta da prática de desporto. E, portanto, as câmaras também têm. E eu penso que se compararmos a Câmara de Matosinhos com a Câmara da Maia, a Câmara da Maia tem feito muito mais em termos de tempos livres de crianças e tudo isso para fomentar desde jovens, das crianças,
Sim, prática do talvez desporto. atrás tenha havido um bom trabalho. Neste momento acho que Matosinhos que conseguiu E, portanto, arranjar algum eu penso que equilíbrio é nesse preciso aspecto. fazer mais. Relativamente a essa questão dos estádios, eu acho que o PSD só no fundo denunciou uma situação de ilegalidade, como aliás o Tribunal de Contas veio demonstrar. E portanto, nós não podemos misturar as coisas, misturar o desporto com misturar tomadas de posição que no fundo não têm qualquer cobertura, ainda por cima numa situação de falta de transparência em que ninguém percebeu muito bem de onde é que vinha aquele dinheiro todo, porque depois viemos a perceber que afinal o dinheiro não existia, não é? As pessoas depois tiveram que andar a construir empréstimos para obras, como por exemplo a do Salão de Chá da Boa Nova, que está completamente abandonado. Vai ser recuperado agora. Com o empréstimo que se foi fazer, quer dizer, não havia dinheiro para recuperar o Salão de Chá e havia dinheiro para comprar estádios de futebol. Sim, mas a questão é que os estádios eram bens que eram camarários, era um património que ia passar para a Câmara, de grande valor e que podia ser requalificado e se calhar... O Tribunal de Contas demonstrou a ilegalidade quer dizer, não... Pronto, mas o PSD, a nível de desporto, tem a noção que realmente é preciso fazer muito mais, não é? Nós acho que temos que tem assim algumas ideias aqui que... Temos ideias, designadamente... Mais alargado para chegar às pessoas. E todo um programa para uma vida mais saudável. Designadamente, nós achamos que temos que ter mais ciclovias, temos que ter... Designadamente... Já nasceu algumas ideias, já coisas, está a começar a aparecer. Mas acho que ainda é preciso fazer uma aposta maior. Com os clubes ou sem os clubes? Eu acho que os clubes também têm um papel importante na dinamização. Sim, mas há imensos clubes em Matosinhos, não estamos só a falar... E dirigentes? Eu penso que sim, também estamos. Eu não sei se há dirigentes. Não, o problema não é fácil. Eu tenho a noção que ele também foi dirigente. Eu tenho a noção que a maior parte dos clubes e associações tem um grande problema, que ninguém quer ser dirigente. Sim, porque é uma responsabilidade muito grande e portanto, o próximo município vai ter que ter em mãos isso, vai ter que, se calhar, não quero dizer que esteja bem ou mal os estádios. Isso é um problema dos políticos que resolvam. Mas se calhar vai gastar uma verba, se quiser pôr Matosinhos a mexer, como pretende, várias vezes superior ao valor dos estádios. Porque provavelmente não terá eleições, que está neste momento numa situação extremamente difícil. Aliás, dia que estamos a gravar, dia da gala do Leixões, uma saudação para os leixonenses, neste grande dia, que tenham coragem suficiente para recuperar o clube, para dar alegrias a esta malta, a quem nos ponha sempre a corda no pescoço, para que a gente possa também sorrir. Viva o Leixões! Hoje é o dia da grande festa de Leixões. E provavelmente também merece aqui uma palavra. Eu, pelo menos, fiquei lá 5 anos a animar aquelas festas quando era miúdo. Tinha pai 20 anos, fiquei lá durante 5 anos no Lessa. E também tenho Lessa no coração e gosto muito do Leixões. Por exemplo, qual seria a solução se o PSD estivesse na Câmara neste momento para salvar as centenas de jovens que estão a praticar desporto no Leixões e que, se a coisa não mudar, vão ver as portas fechadas a breve prazo? Que será um estrondo de todo o tamanho em Matosinhos, porque efetivamente a situação é extremamente difícil. Mas o Leixões é a ponta do iceberg, segundo a noção que eu tenho. Está aqui o Presidente do Senhor da Hora. Os momentos são extremamente difíceis. Qual é a solução? Não é só em Matosinhos, é no país mas todo. Estamos a falar de Matosinhos. Na Europa. Estamos a falar do Conselho de Matosinhos. Pronto, qual é a solução? A solução é fácil. Há muitos erros acumulados da gestão do Leixões. Mas a situação que se passa no Leixões, segundo eu sei, decorre exatamente também da não compra do Estado, que aliviaria supostamente aquela situação. Sim, mas tem e que que não foi resolvido. Não Agora, caindo, vamos supor e esperamos sinceramente que o Leixões não caia. Mas se cair, qual era a solução que o PSD teria para manter? Nós não vamos pôr essa hipótese, porque eu acho que o Leixões é um clube que tem muitos pergaminhos e vai continuar a existir. Mas a Câmara vai ter que investir muito dinheiro se quiser salvar o Leixões. Eu nem sequer vou pôr essa hipótese aqui, porque acho que essa hipótese não Não, mas é a hipótese que está em cima da mesa. Mas eu não vou discutir isso agora, porque acho que não vou pôr a hipótese do Leixões deixar de existir. Acho que não vai ser hipótese. Mas os problemas são diários no Leixões. As questões o Leixões tem a ruptura património total. Pois, mas, e, portanto, se está... O PSD, se fosse executivo... Tem que se encontrar uma solução. Isso é o que os leixoneses dizem, mas qual é a solução? Não sei, eu já disse, sou sócia do Lessa, não sou do Leixões. Portanto, nem sequer vou às Assembleias Gerais. Mas alguém que se candidata a governar Matosinhos tem que ter solução para este problema, porque este problema pode entrar para a porta no primeiro dia de gestão. Claro que sim, essa solução vai aparecer. Agora, nós não podemos dizer que vamos parar com apoio social, não é? E com a educação
e com apoio às escolas para dar dinheiro a um clube de futebol. Acho eu que também não estamos à espera Futebol, voleibol, Pronto. basquetebol. Portanto, acho que a solução não pode ser, porque já se demonstrou até que o Tribunal de Contas não aprova, não é? Não pode ser uma solução de enfiar dinheiro para liquidar umas dívidas. Quer dizer, isto tem que ser uma solução encontrada com os próprios sócios. Doutora, o Dr. Pedro Vinha da Costa, o Dr. Pedro Vinha foi realmente deputado bastantes anos, é uma pessoa bem relacionada a nível político nacional. Era bom para Matosinhos termos um ex-deputado e com ligações a toda a estrutura do governo e isso tudo. Se calhar não era mau. Pois não, doutora. Claro que eu acho que se era isso ótimo. traria algumas vantagens. Não, como eu já disse, eu acho que o facto de ele ter um currículo forte em termos nacionais, porque trabalhou diretamente com o Dr. Marcos Mendes e também foi líder da Assembleia Municipal do Porto durante muito tempo, porque o Dr. Pedro Vinha mora em Matosinhos, penso que 12, 15 anos, e é advogado, mas além disso teve sempre um percurso político desde a juventude ao mais alto nível dentro do PSD. E eu penso que isso é bom, porque isso, quando as pessoas trazem consigo essas competências e esse reconhecimento dentro do partido e mesmo ao nível dos outros partidos, ao nível nacional, isso pode nos abrir portas, não é? E resolver problemas, porque a relação pessoal torna-se mais simples, não é? Por isso é que eu digo que relativamente à questão da Junta Metropolitana e de uma liderança metropolitana, eu acho que é mais simples quando as pessoas já têm essa experiência política. O PSD, neste momento, em Matosinhos, tem realmente um trabalho árduo para fazer. A doutora, portanto, estão a começá-lo a fazê-lo e bem. Na minha leitura, estão a começá-lo a fazer e bem. Têm planeado um programa interessante e forte para realmente poderem aparecer a disputar na fase final a presidência da Câmara? A doutora acha que isso está... Nós estamos com uma os pontos fortes que a agenda irá debater, o contacto com as pessoas, isso tudo vai existir? Sim, já está a existir. Aliás, o Dr. Pedro Vinha tem semanalmente reunido com os responsáveis de diversos organismos sociais e também de áreas de atividade do nosso Conselho. E isso vai crescendo, porque portanto, a apresentação da candidatura ainda não foi feita, ainda vamos fazer esse passo também, e eu penso que depois as coisas também entram num crescendo, porque as próprias pessoas depois também já está a acontecer, vão-nos dando feedback dos temas que querem ver tratados. Uma bola de neve. E têm feito contactos a nível por exemplo, eu sou da Senhora da Hora, tem feito alguma coisa na Senhora da Hora? Porque eu acho que a Senhora da Hora, quando apresentava o PSD a alguém para a Senhora da Hora, era um mês antes, Não, uma pessoa quase nós não conhecíamos, a maior parte das vezes, e não vinha dizer nada. Quer dizer, que vinha cumprir calendário. Desta vez não vai acontecer. Penso que não. Nós estamos neste momento a Senhora tem um elemento muito interessante. Está que pertence ao Executivo. Tem realmente uma pessoa lá muito interessante. Não sei o nome dele, mas já não é mau. Já não é mau. Porque terá dado feedback, já não é mau. Mas nas outras freguesias, tem realmente gente que possa fazer o levantamento para depois haver respostas à altura que Matosinhos precisa. Acha que tem gente a esse nível nas juntas de freguesia, em todas as juntas? Eu penso que as pessoas têm demonstrado vontade de participar neste projeto. Militantes e não militantes, mas temos tido surpresas. Porque aquilo que eu noto é que a militância do PSD em Matosinhos não é muito forte. O PS é uma estrutura muito mais organizada, uma estrutura bem forte, uma estrutura disso. Foi poder e isso tudo, e isso depois sobra sempre algumas... Eu acho que essas estruturas têm as coisas um bocado misturadas, não é? Sim. O que é militância, o que é o maneira, trabalhar para o... Ainda há um ano pela frente, ainda há um ano pela frente. O PSD, sim, não, eu acho mas isto não há problema se o PSD ganhar os militantes atuais que utilizam essa forma de sim, mas para ganhar no PSD daqui a um ano. Sim, mas para ganhar, não tenho dúvidas nenhuma. Para ganhar, são os tais vira-casacas, não é, que acontecem. Portanto, eles viram rapidamente. Para ganhar é preciso muito. Eu acho que isso as pessoas são também... por fora As pessoas estão cansadas, as pessoas já estão cansadas dessa forma de atuar. Mas para ganhar é preciso militância, doutor. É preciso as pessoas acordarem. E ainda não se nota que se acordou a nível do PSD e Matosinhos. Acho que o PS está bem mais ativo porque tem vindo aqui com estas lutas políticas, acaba por mobilizar as pessoas e acaba por mobilizar toda a estrutura, não é? O PSD está preparado para acordar as pessoas no PSD. Como lhe disse, nós temos este trabalho vem em crescendo, começou há 3 anos atrás e está neste momento na fase, portanto, da apresentação da candidatura. Temos muitos apoios de pessoas que não são militantes, porque há muitas pessoas que optam por não ingressar em partidos, até porque, infelizmente, os partidos
por São vezes, partidos. tem uma forma de funcionar que em vez de desagregarem, por vezes afastam as pessoas. Nós tentamos que não seja assim. Por exemplo, mas o isso PS acontece. acabou por fazer um trabalho válido, quer dizer, apesar Pelos de vistos, muitas há um críticas e jantar tudo. todos os meses, não é? Não, eu vejo, por exemplo, Mas não sei 20 e se é tal isso que nós escolas feitas de pretendemos grande também. qualidade, uma orla costeira também com um passadiço bem interessante durante uns largos quilómetros. Vejo na educação também, também Está a perder um eleitor na aqui. cultura, Pois é. na Eu cultura vi que está a também, também se fez algum trabalho que até o Dr. Pedro Vinho da Costa, na altura quando passou por aqui, disse que na área da educação e cultura que se fez um trabalho válido. Sim, mas continua a haver muitas escolas degradadas e continua, por exemplo, ao nível da cobertura dos infantários e do pré-escolar. Não está a funcionar. Não está a funcionar. Portanto, eu acho que continua a haver muito que fazer e vamos ver como é que vão correr estes grandes projetos, estas grandes escolas que foram postas agora a funcionar. Sim. Daquele projeto Sim, do temos parque uma das escolar. melhores escolas do país. Não sei se é das melhores, mas uma das maiores. Das Por maiores vezes e isso melhores. também é assustador, Em termos não de é? qualidade, Mas vamos ver. Eu vou terminar a minha participação aqui dizendo-lhe o que é concluído desta entrevista. Concluí que a senhora é defensora de um projeto alternativo, diferente do que tem acontecido em Matosinhos até hoje, nomeadamente nos últimos 36 anos, e que aquilo que se comprometem a fazer é aquilo que farão contra ventos e marés. Quer dizer que defende uma candidatura credível, na verdadeira acessão da palavra, e que os matosinhenses podem confiar plenamente nela. É isso. Portanto, eu posso votar convictamente nesta candidatura que não me roerão a corda. É isso? Exatamente. Pode garantir. Estou satisfeito. Para terminar, gostei do Dr. Lourdes Sousa, não conhecíamos, mas é bom ter, saber que, como uma pessoa que também sou interessada por Matosinhos, saber que há pessoas no PSD com qualidade para poder depois, se assumirem o poder dar respostas e há muitas solicitações aí espalhadas nas diversas áreas e esperamos que a sua doutora, em conjunto com toda a equipa, possa realmente ajudar-me a fazer um Matosinhos mais forte. A doutora tem alguma coisa para dizer, assim, como fecho de entrevista? Só para agradecer o vosso convite e acho que há sempre questões que ficam por responder, mas o mais importante, penso que é nós sermos genuínos, não é? E eu acho que a nossa candidatura é uma candidatura genuína de pessoas que acreditam num projeto para tornar Matosinhos um sítio onde seja melhor viver. E, portanto, não nos mobilizamos por meras trocas de cadeiras, o que eu acho que começa a ser evidente que é o que se passa do lado do atual poder, que já está há 36 anos a ocupar a Câmara Municipal de Matosinhos e que tem tido um afastamento cada vez maior dos cidadãos e, portanto, nós vimos do meio dos cidadãos e, portanto, nesse sentido, acho que poderemos corporizar um projeto que torne Matosinhos uma cidade competitiva em termos da área metropolitana do Porto e em termos nacionais, na criação de emprego e como um sítio melhor para se viver.